Teve golaço de um lado, golaço do outro, emoção na decisão por pênaltis, treinador expulso, cornetou arbitragem. Olha, teve de tudo, teve de tudo. Zinho, a sensação desse jogo é assim, é um resgate do futebol brasileiro. Assim, o futebol brasileiro, onde dá pra dizer que respirou depois desse jogo? Sem dúvida foi um jogo que até aquele que não torce para Palmeiras e para Flamengo estava atento no jogo pela rivalidade que já existe e que nos últimos anos aumentaram. Pelo horário, a gente viu o golaço do Rafael Veiga, que fez um jogo muito bom. Então, correspondeu todas as expectativas. Para mim, até superou as minhas expectativas. Eu esperava um bom jogo, mas foi muito melhor. Foi muito melhor. Principalmente por parte do Palmeiras, que era muito cobrado. O Palmeiras que estava começando a sua temporada aí com o time titular, que fez um jogo, né, contra o Defensa e Justiça, venceu, mas teve cobrança, não joga um futebol vistoso, não consegue desenvolver, principalmente nos jogos decisivos, deixou a desejar em alguns jogos. E eu achei o Palmeiras fazendo um jogo maravilhoso. Eu esperava um jogo bom do Flamengo. E o Palmeiras, dentro da sua estratégia, modelo de jogo, equilibrando. Mas eu vi um Palmeiras que me leva a crer que, mesmo perdendo o título, está com grande possibilidade de buscar nessa nova temporada, novamente, esses títulos que ele já tem. É o atual campeão da Libertadores, é o campeão da Copa do Brasil. Como você destacou, o Everton é chover molhado, é o melhor goleiro em atividade do futebol brasileiro, apesar que o Diego Alves ontem também fez brincadeira o Everton, Zinho. Mas o Everton... É brincadeira, hein, Zinho? O que esse cara tá pegando no gol... Olha que absurdo isso aí, ó. Zinho, desculpa te interromper, você citou o Everton. E daqui a pouco a gente vai falar do Diego, mas é um negócio absurdo. Essa defesa do Everton, o que ele faz no segundo tempo, que a bola ainda belisca a trave, ele volta, são defesas num nível de dificuldade. É pra isso que você tem um goleiro desse tamanho, né, Zinho? Pra essas horas, né? Não é pra jogo, só pra jogo menor e tal, etc, para garantir. É pra esses momentos e o cara aparece, Zinho. Sem dúvida. Eu entrevistei, eu fiz um vídeo com ele no final do jogo, o parabenizando pela grande partida dele. E é o futebol. É assim, um que vai sair com a vitória. Foi nos pênaltis para o Flamengo, mas o Palmeiras não deixou a desejar em nada. Se tivesse o título acontecido para o Palmeiras, seria normal, como diz o Pascoal. Ficou para o Flamengo, que também tem os seus méritos, mas, sem dúvida, um jogo, como você falou, de dar aquela respirada. Olha, o futebol brasileiro tem grandes jogos, tem grandes times. Aí fica aquela coisa, os outros têm que acompanhar isso, que o Atlético monte seu time, que o São Paulo evolua, que o Inter com o Miguel Ángel Ramírez também desenvolva esse futebol, que o Grêmio, recuperando jogadores que estão com os problemas, que tem um elenco para isso também. Então a gente começa a ter aquela esperança de ter mais jogos como esse, um Palmeiras e Grêmio, que pode acontecer numa Libertadores, um Flamengo e Atlético, um Inter e São Paulo. Estou citando esses, né, que estão aí. O Santos tem aquelas suas dificuldades, mas tem um time. Ou seja, me deu esperanças sim, porque vi duas equipes buscando a vitória, buscando o título e fazendo da rivalidade algo positivo. Aquela coisa de querer superar o seu rival. Foi isso que eu vi no jogo com bola. Teve problemas, teve algumas brigas, a gente pode conversar isso durante o programa. Teve o lance do Abel, desequilibrou um pouco ali com a arbitragem, mas eu vi um grande jogo de futebol, deu gosto, né? Eu estava no estádio, mas quem estava em casa, acho que também saiu muito satisfeito. Claro que o Palmeiras triste porque perdeu o título, mas o torcedor do Palmeiras tem que estar orgulhoso porque o Palmeiras fez um jogo de altíssimo nível também, como o Flamengo. Sem dúvida. Esse momento nosso, Pascoal, de dar uma exaltada, que eu acho que o jogo merece, a gente está aqui todo dia sofrendo com jogos ruins, ou jogo mais ou menos, é aquele jogo que você fala, vou ver, esse não, né? Eu tô falando, jogos que a gente olha e você fala,
vou assistir por obrigação da profissão, que eu tenho que acompanhar e tal. Você acaba gerando algumas expectativas. Ontem, Pascoal, a minha sensação é assim, que eu tava no deserto, sabe? Camelo já tinha morrido, eu já tava sem água lá há uns 2 meses, sabe? Já tava ali, que eu tô... aí eu vi uma miragem. Eu vi uma miragem, Pascoal, né? Que foi esse jogo. Esse jogo, ele é uma miragem, ou ele é realidade, ou ele é um fôlego para o futebol brasileiro. A gente pode ser assim. Ó, vou dizer, primeiro, sábado teve Real e Barcelona, né? Sensacional. Sim, sensacional. Maravilhoso. Aí você vai no domingo de manhã, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Eu não dá pra ficar de pé aqui que eu vou sair da câmera, mas eu vou aqui aplaudir. Queria aplaudir de pé, mas dentro das circunstâncias quero aqui deixar o meu aplauso para o desempenho das duas equipes, para o momento dos dois times no campeonato, numa demonstração de que o futebol brasileiro vive. De que time com qualidade consegue apresentar bom futebol. Time que tem treinadores que orientam os times e capacitam os times durante o jogo e até nos treinamentos, eles mostram, quando chega aí a partida, que dá para fazer um jogo legal. Você pode criar uma ou outra situação, você pode lamentar um ou outro jogador, um fato aqui, outro ali, mas o jogo foi espetacular. O jogo foi maravilhoso. Foi muito legal. Um time do Flamengo arrumado no primeiro tempo, o Palmeiras com dificuldades na marcação. Segundo tempo, uma outra sintonia, o time do Palmeiras volta com as modificações. E aquelas duas modificações dão um outro tom para o time do Palmeiras. Melhora a saída de bola, melhora a pegada do time do Palmeiras. Esse Danilo, rapaz, o que ele joga é um negócio absurdo que esse moleque joga de volante no Palmeiras. Então, tem muitas coisas que acontecem durante o jogo que você acaba entrando na partida e notando os acontecimentos do jogo. E foi muito legal ver essa partida. Concordo com o Zinho, gostaria de estar lá, viu, Zinho? Juro pra você, gostaria de estar lá para ver esse jogo. Muito legal. Emocionante, a bola na trave, o goleiro fazendo defesa, aí chegam os pênaltis, aí vem na última bola. Veja como é que a coisa é bem fatídica no futebol, né? O Rodrigo Caio fez um pênalti, entendi até desnecessário, porque ele já estava levando com o corpo o Rony para a linha de fundo. E aí ele puxa a camisa, faz o pênalti. E aí cabe a ele fazer o gol que determina o título para o Flamengo. Muito legal. Tem todos os requisitos de um grande jogo, de uma grande decisão. A gente depois vai entrar nos detalhes de cada situação, de cada lance e dos acontecimentos do jogo. Mas o jogo foi espetacular. Fica aqui o meu aplauso. E você vê como é o futebol, né? Que o Rodrigo Caio podia ter sido vilão. O Luan, de repente, podia ter sido herói, né? Podia ter revertido, né? Teve direito à sua cobrança também, podia ter batido um pênalti ali e ter resolvido a parada, né? Enfim, é dessas coisas que acontecem. Ô Facinca, a gente tem inclusive imagens e tudo, não sei se dá tempo da gente colocar agora, se a gente vai colocar daqui a pouco, mas assim... Depois tem a saída de campo e tem aquela coisa de provocação, de, sabe, daqui, de lá e tudo. A gente tem visto muito essa coisa de bastidores também entre Palmeiras e Flamengo, muitas cutucadas e tal. Você vê um jogo como ontem, os caras levando a vera mesmo, negócio, não, Supercopa do Brasil, joguinho ali, começo de temporada, não, os caras foram ali, né, com sangue nos olhos, ô Facinca. Essa é uma rivalidade, a gente falou um pouco disso semana passada, mas tá cada vez mais acirrada, tá cada vez... O jogador do Palmeiras entra para o jogo do Flamengo, é diferente. O jogador do Flamengo vai pegar o Palmeiras, é diferente. Tá sentindo isso cada vez mais forte, ô Facinca? Claro que sim, William. Por isso que eu falei ao longo da semana que era a grande decisão que o Palmeiras teria dessas próximas duas que faria, né? Uma já foi agora da Supercopa e vai ter agora a Recopa Sul-Americana. Porque tem o componente nacional, tem o componente competitivo, tem o componente da torcida. Então você coloca em campo vários fatores que faz com que a Supercopa, mesmo sendo inferior hierarquicamente à Recopa, ela ganhe um peso 2, 3, 4 vezes maior. Entendeu? E isso foi provado ontem dentro de campo. O Palmeiras fez um jogo de encher os olhos, da mesma forma que o Flamengo também. Foi um jogo para provar que não existe outro patamar, talvez para os dois, que esteja num outro patamar em relação a outras equipes nesse momento, mas uma coisa assim que eu não gosto também de ficar chamando outro patamar, porque todo mundo tá muito assim no futebol volátil a se aproximar de acordo com os trabalhos em que forem se desenvolvendo. Não há exagero nem para um nem para o outro.
enquanto que o Palmeiras é um time mais equilibrado em termos de elenco e coletivo. O Flamengo individualmente é um time que tem peças que podem decidir um jogo em seu favor, como foi ontem em relação ao Palmeiras, Gabigol, Arrascaeta, esses caras são diferentes, o toque deles de qualidade é diferente. E a crítica que tem de ser feita ao Palmeiras, ou pelo menos ao Abel, é a crítica da teimosia. É a crítica de que no jogo contra o Defensa e Justiça, ele flerta com um erro, com uma escalação que já de cor e salteado tem afundado o Palmeiras. E ontem ele chamou o erro para sair. E levou para tomar vinho, e foi jantar com o erro, e abraçou o erro, e fez tudo com o erro. Entendeu? Porque ele tem a faca e o queijo na mão de um time pronto, de peças muito melhores à disposição, e ele vai no contrário. Porque ele quis mais experiência. Gente, mais experiência não quer dizer qualidade, ou quer dizer naquele momento que vai ser a solução. Muito pelo contrário. O Palmeiras tem jovens prontos, inclusive sendo convocados para a seleção, que são titulares e não tem conversa. Como é que você deixa o Gabriel Menino, o Danilo no banco de reserva, sem contar o Patrick de Paula, que é outro jogador diferente? Eles são diferentes. Ele tirou o Wesley no segundo tempo, o Palmeiras perdeu uma força de no final com o Wesley, no contra-ataque do Flamengo que estava se expondo, de matar o jogo. Ou o lance daquela falta perigosa que a gente vai falar depois, que se foi pênalti ou não foi gerado por quem? Pelo Wesley, que é diferente. O Palmeiras tem 4 jogadores que são titulares absolutos e incontestáveis. Sem contar que tem uma opção de zaga, ou 2 opções de zaga, muito melhores que é o tal do Luan. Então, ele tem a possibilidade, ele não é que ele está escalando o que tem. Não, ele está escalando o que não pode, mediante ao que tem. Então ele tem a solução. Olha só como foi o segundo tempo para o Palmeiras, em relação à primeira etapa. E olha que na primeira etapa o Palmeiras nem jogou tão mal. Mas só que ele deu ao Flamengo, e o Flamengo, como competente que é, um campo de jogo e várias oportunidades de jogar individualmente em atletas que são inferiores taticamente, de ganhar o jogo. Como foi o senhor Luan dando um bote ridículo na lateral direita, como foi o senhor Marcos Rocha que só faltou aplaudir o Arrascaeta no gol dele, como foi o Zé Rafael que não aparece na imagem em nenhum dos gols do Flamengo. Então você vai colocando essas peças e você vê que o Palmeiras, com outras que jogam nas vagas desses caras, melhora significativamente ao ponto de fazer um segundo tempo de, é aqui, meu amigo, é pau a pau. São 2 clubes grandes, 2 times com muita capacidade. Venceu o que decidiu mais, o que tinha mais peça, mais fria na hora de bater o pênalti. E o que tomou a decisão errada de, na hora do pênalti, colocar aqueles que, ou aquele, que não tinha psicologicamente nem tecnicamente a condição de decidir, como foi o zagueiro Luan. Então, palmas para um que soube aproveitar melhor a sua qualidade, e para outro, fica o aprendizado. Viu, senhor Abel? Você é muito bom técnico. Você é excelente, tanto é que seu time joga um futebol e jogou ontem, do nível que a gente sabe que você faz jogar. Porém, teimosia em excesso não faz bem.